Nesta manhã nós estamos estudando uma série de lições que fala sobre parcerias entre homens e mulheres na obra de Deus. Pessoas que se uniram, não é? Para poder realizar alguma coisa para o Senhor. E a nossa aula hoje, o tema dela já é bem sugestivo para nós. Cuidado com as parcerias que você faz. Então a Bíblia, ela registra histórias de todas as formas. Histórias com bons ensinamentos, como se dissesse para a gente, faz assim que vai dar certo. Mas histórias também que falam para a gente, não faça assim porque deu errado, e se deu errado com ele, né, se os princípios, se os valores estavam errados, né, também permanecem errados e não dará certo para a sua vida. Então nós vamos falar sobre isso nesta manhã. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 18, nós vamos ler alguns versículos e queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta para que você fosse acompanhando aquilo que a gente vai estar falando. Na verdade, nós vamos tratar de duas histórias nessa manhã, de parcerias que não deram certo e que nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nesse mesmo engano. Terezinha, que bom te ver. Deus abençoe sua vida, né? Então, 18 diz assim, 2 Crônicas 18, versículo 1 a 3. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Então, esse texto, né, que a gente acabou de ler, nos fala sobre esse perigo que há entre parcerias que nós firmamos com pessoas erradas. Parceria significa, quando você faz uma parceria, significa uma união. Você fez uma ligação, uma associação, aliar-se a alguém, associar-se a alguém, não é? E quando uma parceria ela é estabelecida, uma associação é feita. E nós, por toda a Bíblia, nós encontramos pessoas, né, que fizeram parcerias ou alianças, digamos assim, com outras pessoas e também fizeram uma aliança com Deus, ou Deus fez aliança com eles. Podemos realizar parceria em vários âmbitos da nossa vida. Existem parcerias militares, parcerias comerciais, parcerias políticas. O nosso casamento é uma parceria, não é assim? Somos parceiros, nos aliançamos, fizemos uma aliança, né? Há entre aqueles que são casados um voto, não é? Um desejo de estar fazendo as coisas juntas, de estar se unindo em prol de um objetivo comum. Então, naquela época, quando se fazia uma parceria, havia uma troca de presentes ou de responsabilidades. O que acontecia? Ou eles trocavam armaduras, armas, túnicas, cintos, eles faziam essa troca para firmar parcerias. Ou então eles trocavam favores, proteção contra os inimigos, quando era uma parceria política. Então, o significado dessa troca que Acabe e Josafá fizeram era o seguinte, né, que aquilo que é de um é do outro. Foi isso que ele disse aqui nesse versículo, olha aí no versículo 3, né? Como tu és, serei eu, e o meu povo será como teu povo, seremos contigo. Meus irmãos, então guarde isso, quando você está fazendo uma parceria com uma pessoa, seja uma parceria, uma sociedade, numa empresa, ou mesmo no seu casamento, é como se você falasse assim, olha, aquilo que é seu também é
meu, não é? Em outras palavras, nós estamos compromissados um com o outro. Uma nação, quando fazia aliança com a outra, tinha compromisso de defender e estar ao lado da outra nação o tempo todo. E foi isso que aconteceu com eles, não é? Josafá, um rei que temia a Deus, que servia a Deus, chegou a dizer para Acabe, que era um rei ímpio, uma pessoa má, idólatra e cruel: eu serei como tu és, o meu povo será como é o teu povo, e nós iremos contigo na sua peleja. Então, em toda a história de Israel, o maior perigo que se colocava no caminho do povo de Deus, aquilo que era mais perigoso para eles, era o perigo de firmarem aliança, de fazerem parcerias que Deus certamente reprovava e queria comprometer o sucesso da jornada do povo. Tanto é que lá no livro de Êxodo, vamos voltar a nossa Bíblia lá para o livro de Êxodo, abre aí em Êxodo 34, lá no livro de Êxodo, quer dizer, bem antes dessa história se passar, Deus já fala a respeito desse problema das parcerias. Então, em Êxodo 34, versículo 10, diz o seguinte: então disse: eis que eu faço um concerto, quer dizer, uma aliança, uma parceria. Farei diante de todo o povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a glória do Senhor, porque coisa terrível que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concertos com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Então Deus já tinha avisado o povo: olha, abstém-se de fazer alianças com os moradores dessa terra, para onde eu vou levar vocês, para que isso não seja o quê? Cilada, para que isso não seja laço no meio de ti, para que isso não venha envolver vocês de tal maneira que vocês se afastem do caminho do Senhor. Então, o maior perigo que o povo enfrentava, o povo de Deus, não era perseguição naquela época, mas era a contaminação, seja ela moral ou seja ela espiritual, que vinha da onde? Das parcerias, das alianças, dos conchavos que eles faziam com os povos vizinhos, com aqueles que estavam ao redor. Vamos trazer isso para a nossa vida. O maior perigo que nós enfrentamos é quando nós nos aliançamos, fazemos parcerias com as pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, que estão ao nosso redor. E aí engloba toda a nossa vida, seja no nosso estudo, seja no nosso trabalho, seja no meio da nossa família, que também há pessoas que não são tementes a Deus, e assim nessa gama imensa de pessoas com as quais nos relacionamos. Certa vez, aí nós vamos entrar um pouquinho na outra história, lá no livro de Josué, capítulo 9, fala, Josué já sabia disso, né? Que estava escrito aqui. Josué estava acompanhando Moisés o tempo todo, já sabia dessa história, que não era para fazer parceria com povos, né, que não fossem tementes a Deus. Então Josué, ele fez uma parceria com um povo, né, os gibeonitas, pensando que ele estava tomando uma decisão sábia, mas na verdade a decisão ali era tão óbvia que ele nem chegou a consultar a Deus. Olha o perigo, irmãos, de não consultarmos ao Senhor nas nossas escolhas, nas nossas decisões e nas parcerias que nós formos fazer, pedir a Deus para abrir os nossos olhos. Então os gibeonitas, o que eles fizeram? Eles moravam ali na terra de Canaã e eles ouviram falar do poder que o Deus de Josué tinha, como Deus estava do lado deles, preparando e ajudando-os a vencer todas as batalhas. Tinham vencido Jericó, tinham vencido Ai,
E eles então se vestem com roupas de saco, se sujam, colocam pão para mofar, deixam o pão ali mofando um tempo, e tudo, e eles vão até o povo de Deus e fala com eles, que eles vieram de uma terra muito distante, né? Josué ainda pergunta, vocês não são aqui dentro do povo dessa terra? Não, nós viemos de uma terra distante, ouvimos falar, olha só, ele ainda usa um argumento que foi agradável aos ouvidos de Josué. Ouvimos a falar a respeito do poder do seu Deus, né, e queremos nos aliançar, fazer aliança com você. E Josué caiu nessa, sem consultar a Deus, né? E Deus já tinha falado aqui, abstém-se de não fazer alianças com povos que venham a afastar vocês do caminho do Senhor. Essa aliança que Josué fez foi um laço, foi uma cilada que esse povo armou para ele. Por quê, meus irmãos? Por que Deus estava poupando o povo disso? Porque, primeiro, essas alianças induziriam o povo, primeiramente, a um casamento misto. E o casamento misto foi uma das estratégias mais sutis usadas pelo diabo para derrotar o povo de Deus. O dilúvio, quando ele varreu toda a terra de Israel, o povo, ele se corrompeu, ele estava corrompido porque eles tinham se misturado com nações idólatras. E através desses casamentos mistos, eles acabaram adorando outros deuses, incorporando valores dos outros povos. E o profeta Amós, lá no capítulo 3, versículo 3, ele fala assim, andarão dois juntos? Se não houver entre eles acordo, então é muito difícil andar juntos. Tomar um pouquinho de água. E que Deus abençoe, que eu consiga falar até o final. Vamos lá. Lá em 2 Coríntios, abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 e 16. Agora, não é alguém do Novo Testamento, mas sim do Velho Testamento, mas sim do Novo Testamento, falando sobre isso também. Paulo fala, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre luz e trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união há entre aquele que crê e aquele que não crê? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então, o casamento misto, ele oferece 3 possibilidades à pessoa. Primeiro, né, a conversão do cônjuge incrédulo. E, segundo pesquisas, apenas 25% se convertem. 75% das pessoas não se convertem. Segundo, o esfriamento espiritual do cônjuge que é crente, que é cristão. E terceiro, a solidão espiritual durante todo aquele período do casamento daquele que crê e teme ao Senhor. Vai viver um período até que a morte nos separe, de solidão espiritual. Então, você jovem, né, você que ainda não se casou, pense nisso. Né? Você tem essas possibilidades aí, 75% de chance da pessoa com a qual você se casar não se converter, você esfriar espiritualmente, ou você viver uma vida espiritual solitária dentro do seu lar. E é tão bom quando o casal anda junto, né? Oram juntos, buscam a Deus juntos, creem na mesma coisa, né? Têm a mesma fé, vão juntos para a igreja. Então nós precisamos pensar nisso antes de entrar nessa parceria. Também essas parcerias, né, induziria o povo à apostasia e ao ecumenismo. Sabe essa ideia de que toda religião é boa e de que todos os caminhos levam ao céu e de que todas as religiões em última instância são iguais, que o Deus é o mesmo? Né? Isso é ecumenismo. Isso matou as igrejas na Europa, tem matado as igrejas na América e está começando a matar também as igrejas no Brasil. Não há unidade fora da verdade e não há salvação fora de Cristo. Nós precisamos entender isso. Não há essa unidade, não existe fora da verdade.
que é Jesus, e nem salvação fora de Jesus Cristo. Também isso traria sofrimentos e perturbação ao povo. Olha o que Deus não queria que o povo sofresse, perturbasse a sua mente com outras coisas. Então, uma aliança, seja ela comercial, conjugal, empresarial, espiritual, fora da verdade de Deus, ela vai trazer desconforto para aquele que entra nessa aliança. Então, uma parceria precipitada, ela traz perturbação, né? E Israel sofreu por causa dessas alianças que ele firmou. E por último, levaria o povo à própria destruição. Então, o que é que nós vemos aqui? Que a desobediência, ela tem um preço alto. Aquele que desobedece a Deus, ele paga, tem uma consequência por isso, porque isso provoca a ira de Deus. Deus não se agrada. Então, o povo sofreu, precisou ser arrancado da terra, levado para o cativeiro, para poder abençoar essas parcerias espúrias que eles tinham feitos e desvencilhar da idolatria dos outros povos. Então, eles deveriam tomar cuidado, né, para formar parcerias que os levariam a andar nos caminhos do Senhor, e não parcerias com os povos pagãos. E através desse cenário, nós podemos ver, né, um cenário espiritual que muitas vezes nós não conseguimos ver com esses olhos que nós temos, né, com esses olhos carnais, mas com os nossos olhos espirituais, e olhando para a Bíblia, a gente consegue ver, meus irmãos, que isso muitas vezes, né, na maioria das vezes, são intentos do diabo, são ciladas, armadilhas que o diabo traz para nós. E hoje nós corremos esse mesmo tipo de perigo. Não é perseguição, é a contaminação com os povos, com os costumes, com os valores, com as crenças que são pregadas neste mundo. A Bíblia diz que nós somos santos, e o Senhor nos alerta isso: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo é ser separado. E o que nós vemos hoje, infelizmente, né, é o povo de Deus, em vez de se separar do mundo, se separar dos costumes do mundo, o povo de Deus se agarrar a isso. Não entrar, né, se converter, entrar numa igreja, mas não querer abrir mão desses costumes mundanos, dos valores que são valores do mundo, e fazendo parcerias, se envolvendo com esses costumes, achando que nada tem problema, que nada tem importância, que nós vivemos em outro mundo, em outra cultura, e isso é muito perigoso. Então, há um elemento na história do povo de Israel que nós precisamos entender. E aí nós vamos para o mapa. O povo de Israel, ele era um povo só. Vocês estão vendo aí? Isso é a terra de Israel, dividida em 12 tribos. Quando eles entraram na terra, das primeiras coisas que Josué fez foi dar um pedaço de terra para cada tribo, para que elas ficassem juntinhas, não se separassem, né? Cada tribo ganhou um pedaço de terra em conformidade com a extensão do número de pessoas que essa tribo possuía. E assim que foi estabelecido um rei, Saul, primeiro rei, depois Davi, depois Salomão, eles eram reis de toda essa terra, de todas essas tribos. Era apenas um reino, uma nação só. Com o passar do tempo, depois da morte de Salomão, essas 12 tribos se dividiram. Então, ali na parte de laranja, você vai ver ali no Reino do Sul, apenas 2 tribos se uniram, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E ao norte, nós temos aí, que é chamado de Reino do Norte, ou Reino de Israel, as outras 10 tribos se uniram, formando esse rei. E então, a partir da história, nesse instante, o reino de Israel, né, ele se tornou 2 povos, Israel e Judá. O reino do norte, que ficava ao sul, ao norte, tinha sua capital em Samaria. E Samaria
ele se tornou, esse povo todo que estava ali ao redor de Samaria, como sua capital, e o seu rei e tudo mais, ele se tornou um reino totalmente apóstata, idólatra, e todos os reis que passaram por ali, os 19 reis, eles foram maus, eles fizeram aquilo que desagradaram ao Senhor. 7 reis foram assassinados, um deles se suicidou, um foi ferido por Deus, o outro foi deposto e levado para a Síria, e assim vai. A história deles não tem bom começo, nem bom meio, nem fim. Já o reino do sul, Judá, que tinha sua capital em Jerusalém, eles seguiam, né, uma descendência, eles eram todos descendentes de Davi. Enquanto lá no reino do norte, vários reis passaram várias dinastias, um homem lutava contra o outro para assumir o reino. Aqui no reino do sul não, aqui era só uma dinastia, a dinastia de Davi, porque Deus havia prometido isso a Davi, quando ele sonhou e desejou no seu coração construir uma casa para Deus. Aquilo agradou o coração de Deus, e Deus prometeu a ele, Deus fez essa promessa, e Deus não é homem para que minta, se Deus prometeu, ele há de cumprir. E essa descendência, ela durou e durará eternamente, porque ela chegou até o Messias, e ele vai estabelecer o seu reino sobre céus e terras, amém, irmão? Louvado seja Deus. Então Judá teve reis bons e teve reis maus, né? Ainda com dificuldade, eles conseguiram preservar o culto a Yahvé, que era Deus, e preservaram essa linhagem davídica, com a qual viria o Messias prometido. Mas em vários momentos da história, o reino do norte, o povo de Israel, se unia a Judá para poder faziam parcerias para lutar contra outros povos. E em maior parte dos momentos, eles entravam em guerra entre si, não é? Tanto tinha guerra civil, guerra interna, como guerra contra outros povos, né? Mas agora, aqui a situação era diferente, né? E nós podemos trazer para a nossa vida o seguinte: por que esse texto é relevante para nós, não é? Nesse momento aqui em que a gente vê Josafá, que era rei, não é? do reino do sul. Por que nesse momento Josafá, que era um bom rei, que era um homem temente a Deus, que servia a Deus, vai fazer aliança com Acabe, que era rei de Israel, do reino do norte, um homem terrível, casado com uma mulher terrível, que era Jezabel, não é? E que era um homem totalmente idólatra, perverso, e eles se unem para tomar uma cidade, que era uma cidade chamada Ramote Gileade. Então nós vamos aprender com esse texto que parcerias erradas sempre geram consequências negativas e até mesmo desastrosas para a nossa vida. Então vamos ver algumas dessas consequências negativas, desastrosas dessa parceria que Josafá resolve fazer com Acabe, não é? Então, essas parcerias erradas, meus irmãos, elas nos expõem a decisões desastrosas. É o que fala aqui no versículo 1 e 2. Né? Josafá era um homem rico, tinha riquezas e glórias, reconhecido, e ele se aparenta com Acabe, e ao cabo de alguns anos, ele vai visitar Acabe, ele vai ter com Acabe em Samaria, e Acabe prepara um grande churrasco, mata ovelhas, mata bois para receber esse povo, e persuade, quer dizer, influencia Josafá a ir lutar com ele em Ramote Gileade. Então nós vemos aqui Josafá tomando duas decisões erradas. A primeira foi de se aparentar com Acabe. Qual a necessidade que ele tinha para se aparentar com Acabe? Ele precisava de riquezas? Ele precisava de glória? Não, ele já tinha. Mas, né, como o homem nunca está satisfeito com aquilo que ele tem, eu creio que ele desejou muito mais glória, muito mais riqueza, um reino, né, mais extenso.
E lá, aqui em 2 Crônicas, vamos voltar a nossa Bíblia lá, para 2 Crônicas 21, vamos lá no capítulo 21 agora. 2 Crônicas 21, do versículo 4 a 6. Vai trazer para a gente que essa decisão dele de se aparentar com Acabe resultou mais tarde em quê? O casamento do filho de Josafá, Jeorão, que se casou com a filha de Acabe, Atalia. Então aqui no 21, 4 fala assim: e subindo Jeorão ao reino de seu pai, vamos começar no 1, para entender melhor. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos estes eram filhos de Josafá, rei de Judá. E seu pai lhe deu muitos dons, pratas, ouro e coisas preciosíssimas, como cidades fortes em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel. Ele andou no caminho dos reis de Judá? Não, andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor, né? Então nós vemos aí que essa decisão de Acabe de se aparentar, de Josafá, de fazer parceria com Acabe, resultou em quê? No casamento do filho dele com a filha de Acabe. E esse filho, em vez de seguir os passos do pai, vai seguir os passos de quem? Do sogro, né? De Acabe. E ele fez tudo de ruim. E ele desagradou tanto a Deus, esse moço, né, que ele era um jovem ainda, de 30 e poucos anos, que Deus colocou sobre ele uma enfermidade terrível. E ele morreu sem deixar saudades. Olha aí no versículo 20. Que tristeza, irmãos, que nós possamos deixar saudade quando partimos dessa terra. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades algumas, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros do rei. Quer dizer, o moço morre, saiu as entranhas dele, tudo para fora, não é? E não deixa saudades, ninguém chorou a sua morte, porque ele fazia aquilo que foi desagradável a Deus. Tudo por causa, né, de uma parceria que seu pai havia feito com quem não deveria fazer. E ele toma também a decisão, Josafá, de ir ter com Acabe. Então ele vai ao encontro de Acabe, porque Samaria havia se tornado, era centro de apostasia e idolatria. Então, digamos assim, Samaria era o lugar onde ninguém que temia a Deus e servia a Deus deveria estar. Era o lugar onde Josafá não deveria ir, porque ali era centro de idolatria, de apostasia, de abandono da fé. Aquele não era um lugar onde um rei que temia a Deus deveria estar. E Josafá, né, com seus próprios pés, ele foi àquele lugar, ele sabia, ele conhecia a índole de Acabe, a fama de Acabe, mas mesmo assim ele foi até Samaria. Então, estar em Samaria, guarde isso, representa estarmos em um lugar onde certamente o Senhor não aprovaria. Estar em Samaria representa estar em um lugar onde Deus não aprovaria. E às vezes, por não querer ficar sem graça com um determinado convite, com alguma coisa que nos é proposta, nós aceitamos estar nesse lugar. Não, eu vou, né? Eu vou ali, mas
né? Que problema há? Não vou fazer nada e tudo, mas está num lugar onde Deus não está, onde Deus não aprova, um lugar que é reprovado pelo Senhor Jesus. Então, Samaria representa estar na contramão da vontade de Deus. Se Deus nos quer nesse caminho, quando a gente vai para Samaria, é como se a gente estivesse indo para outro caminho, e parcerias erradas podem nos levar a tomar decisões desastrosas, principalmente para aqueles que são mais jovens e que não têm tanto fundamento na palavra de Deus. Se bem que, às vezes, muitos jovens são mais sábios do que muitos adultos. Conseguem separar o lugar onde deveriam estar ou não. Quantos nós não conhecemos? Quantos que já não estiveram entre nós, que caminharam para Samaria, onde não deveria estar, e lá ficaram? Não é? Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando chegaram em Samaria, foram o quê, irmãos? Influenciados. Fizeram parcerias com quem não deveriam estar. A intenção pode nem ter sido de fazer parcerias com quem não deveria fazer, apenas de estar lá, mas chegou lá, foi influenciado e se meteu em confusão. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Outro ponto que nós vemos aqui, outra consequência negativa em função dessas parcerias erradas, é que as alianças erradas nos impõem a más influências. Josafá, ele poderia ter influenciado Acabe, mas ele foi influenciado por Acabe. Então, Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele respondeu: eu vou ser como você é. O meu povo vai ser seu povo, não é? Nós iremos com você. E ele, né, Acabe convenceu Josafá que deveria entrar numa guerra, uma guerra que era até mesmo naquele momento desnecessária. E quantas pessoas tementes a Deus não estão nesse momento atravessando um momento de luta, de dificuldade, de problemas, por causa de influências erradas na sua vida? Se deixaram influenciar e por isso hoje estão em aperto, não é? E aí ficam perguntando, questionando, mas nós esquecemos muitas vezes, né, que as nossas escolhas, que as nossas decisões, elas trazem todas elas consequências para a nossa vida, e nós pensamos muito bem orar e pedir a direção do Senhor Jesus. E Acabe era uma pessoa que queria que os profetas só falassem aquilo que ele queria ouvir. Ele só desejava ouvir aquilo que era bom aos seus ouvidos. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de influência, de gente que não gosta de ouvir a Bíblia, que não gosta de seguir a Deus, né? E que está disposto a ouvir somente aquilo que lhe agrada. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Então fica aí a pergunta para nós, né? Que tipo de má influência nós temos recebido, né? Que tipo de influência nós temos exercido sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor? Terceira consequência é que as parcerias erradas, elas nos expõem à desobediência, não é? Antes dessa decisão de atacar aquela cidade, Josafá, ele dá até alguns conselhos para Acabe. Aí no versículo 4, vamos voltar lá no 18, capítulo 18, versículo 4, a gente leu só 3. Então Josafá fala assim: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Ele conhecia Deus. E ele pede a Acabe para consultar. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há algum profeta aqui do Senhor para que o consultemos? Meus irmãos, olha só, Josafá percebeu que aqueles 400 profetas não eram profetas do Senhor. E ele chega até a dar algum palpite,
né? Não tem aqui, no meio dessa terra, algum profeta que seja profeta do Senhor, não é? E depois de muita conversa, né, eles começam a conversar. Acabe fala, tem um sim, ele se chama Micaías, mas tudo que ele fala para mim é contra aquilo que os outros falaram. Então é 400 por 1, é sempre assim, 400 por 1. E eles chamam o profeta Micaías, e lá no versículo 16, diz assim, veio Micaías, e o mensageiro que vai chamar Micaías já avisa ele assim, olha, 400 profetas falaram com o rei, que é para ele ir para a batalha, que ele vai voltar vitorioso. Então, né, você vai lá e fala aquilo que é bom, fala aquilo que você deve falar. E Micaías falou assim, olha, aquilo que o meu Deus disser, isso eu farei. Mas quando chega lá, ele fala, né, no versículo 14, vindo pois ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse, sobe e prosperareis, e serão dados na vossa mão. Aí o rei fala com ele, o rei se assusta tanto, porque ele fala a mesma mensagem dos profetas, fala assim, por quantas vezes te conjurarei, para que não me fales, senão a verdade no nome do Senhor? O rei percebeu que ele estava falando somente aquilo para agradar o rei, a mesma palavra dos outros profetas. Então disse ele, aí vem a profecia. Quem estava escutando essa profecia? Acabe, Josafá. Os dois estavam ouvindo essa profecia. Via todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que esse não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor. Aí Micaías continua falando, via o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais, um diz dessa maneira e outro diz doutra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que o persuadirás? E ele disse, eu sairei, serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Vai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, que era um dos profetas, filho de Kenaaná, se chegou, feriu a Micaías no queixo e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar por ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele dia, quando entrares na câmara para te esconderes. Então disse o rei, toma Micaías, leva-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia, com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Então o profeta Micaías fala claramente ali naquele momento, que todos os 400 profetas estavam sendo usados por um espírito de mentira, que eles falavam mentira, né? Ele apanha no rosto, né? Colocado na casa, no cárcere, né? Passa pão e água de angústia, diz aqui a palavra do Senhor. E Josafá, que ouve tudo isso, o que ele deveria ter feito naquele momento? Estou fora, Acabe, vou voltar para a minha terra, não vou me meter nisso. Eu escutei a palavra do Senhor. Minha gente, quantas vezes nós não ouvimos a palavra do Senhor? Nós sabemos o que está escrito aqui, e aí vem pessoas, vozes ao nosso redor, que começam a falar vozes contrárias àquilo que Deus está falando.
Hoje, muita gente fica esperando um profeta. Eu falo assim, uma pessoa de carne e osso se levantar para falar alguma coisa. Meu servo, olha isso, olha aquilo. Mas Deus já deixou aqui, ó, todas as profecias. Deus usa pessoas, usa. Mas muitas vezes nós ficamos questionando e perguntando a Deus alguma coisa que já está aqui a resposta. E nós deixamos de dar ouvido ao Senhor para dar ouvido, como fez Josafá. Não vou nem falar de Acabe, mas de Josafá, um homem temente a Deus, que ouviu a mensagem do Senhor, mas preferiu ouvir as vozes estranhas que falavam ao seu redor. E lá em Isaías capítulo 30, versículo 1, fala assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, ai daqueles filhos rebeldes. Não sejamos, a palavra do Senhor nos fala dessa manhã, não sejamos filhos rebeldes, que ouvem a palavra do Senhor, mas preferem muitas vezes fechar os olhos, os ouvidos à palavra de Deus e dar ouvido às vozes de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que não são tementes a Deus, mas são influenciadores e que muitas vezes falam nos nossos ouvidos e nos levam a cometer parcerias, alianças erradas. Então, quando nós estamos em parcerias erradas, muitas vezes nós ficamos aí sem jeito de voltar atrás, né, de chatear o parceiro, ficamos sem graça de não seguir em frente. Nós terminamos muitas vezes insensíveis à orientação de Deus. E a pergunta para nós fica: você tem desobedecido a Deus, não é? Por causa dessas parcerias erradas que você tem feito? E por último fala assim, que as alianças erradas nos expõem a grande perigo. No versículo 29 desse mesmo capítulo, acompanha lá, diz que eles foram à guerra, não é? No versículo 28 diz assim: subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote e Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá. Eu fico impressionado com essa palavra de Acabe, que mostra que o tanto que Acabe era amigo de Josafá. Olha só a esperteza desse homem. Fala assim: disfarçando-me eu, entrarei na peleja. Quer dizer, eu vou tirar minhas vestes reais e vou entrar na peleja, não é? Tu, porém, veste as tuas vestes. Você, porém, fica com as suas roupas de rei. Eu não vou estar com minhas roupas de rei, mas você fica com as suas roupas de rei. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. O rei do exército inimigo não queria guerrear contra ninguém, não interessava a ele nenhum soldado, não havia interesse no exército. Ele queria acabar com quem? Com a vida do rei. Mas o que o rei fez? O rei Acabe tirou suas vestes reais, vestiu roupa de soldado, se misturou no meio do povo. E a quem ele deixou com vestes reais? Josafá, não é? Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. É óbvio que eles pensariam assim. E os cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou. Quer dizer, ele gritou, ele pediu ajuda a Deus nesse momento. E o Senhor ajudou. E Deus os desviou dele. Ele deve ter gritado na hora: não, socorro, pelo amor de Deus, eu não sou o rei que vocês estão procurando. Deus, me ajuda, né? Me defende nessa causa. Irmãos, mas olha só, no versículo 33, então um homem armou o arco na sua simplicidade. Ele não estava armando o arco para poder atirar em ninguém, não. Na sua simplicidade, ele estava ali como que estivesse preparando a sua arma. O arco escapou da mão dele e vai parar em quem? No rei Acabe, que estava com roupa de rei? Não. Aquele moço pensou alguma vez que ele tinha jogado esse arco no rei? Não.
nenhum deles só, num outro só. E feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ele ao carreteiro: vira tua mão, tira-me do exército, porque estou ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, e morreu ali, ao tempo do sol. Então, essas alianças erradas nos expõem a grandes perigos. Olha o perigo que Josafá passou, não é? Por ter feito uma parceria errada. Ele quase morreu. Ele só não morreu porque ele clamou ao Senhor naquela hora. A palavra de Deus é clara: o Senhor o socorreu. E Acabe morreu, mesmo disfarçado, em função da sua desobediência. Então, a quantos perigos nós temos nos exposto em função de parcerias erradas, né? E depois da morte de Acabe, Josafá voltou para o seu reino, e aí o profeta Jeú, quando ele chega, repreende ele. Lá fala assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. E o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraram os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Deus teve misericórdia dele naquele momento, porque ele era um homem bom, temente a Deus. A história conta que quando ele assume o trono, ele faz grandes feitos. Ele tira a idolatria, ele acaba com os postes ídolos, ele leva o povo novamente a adorar ao Senhor. A intenção dele era boa. Ele queria estar no caminho do Senhor, conduzir o povo de forma boa, mas em determinada parte da história da sua vida, como acontece com muitos nós, que temos boas intenções, somos pessoas boas, tementes a Deus, caminhamos com o Senhor, realizamos boas ações, em determinado momento, o que é que acontece? Nós nos deixamos influenciar, entramos em parcerias, em alianças, em conchavos com pessoas com as quais nós não deveríamos entrar. E somos influenciados e pagamos, sofremos as consequências desses nossos erros. E quando nós fazemos essas parcerias erradas, nós ficamos expostos à repreensão e à correção do Senhor. E muitas vezes, embora a repreensão e a correção do Senhor seja boa, é com a intenção boa de nos fazer voltar novamente para o caminho, aquilo dói, irmãos. Dói, disciplina dói, né? Eu creio que dói em nós e dói no coração de Deus também. Assim como nós pais sofremos quando temos que disciplinar os nossos filhos, eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que tinha que disciplinar os filhos, aquilo doía profundamente no meu coração. Muitas vezes eu me sentia até frustrado, falava: meu Deus, já ensinei tanto isso, né? Já falei tanto isso, dou exemplo, né? E por que essa criança é tão rebelde? Por que faz isso? Por que faz aquilo? Eu creio que é o questionamento de todo pai aqui, né? E o nosso coração sofre com isso, e o nosso papel é estar ali instruindo, exortando, corrigindo, assim como Deus faz conosco, né? Então Deus é justo, e nós devemos evitar estar aí sujeitos a essa ira do Todo-Poderoso. Então fica a pergunta para você nessa manhã, né? Será que as alianças que você tem feito, as parcerias, os amigos aos quais você tem se unido, as sociedades que você tem feito, não tem exposto você à correção, à repreensão, à ira de Deus? Não é tempo da gente parar, de pensar e escutar essas histórias, né? Cuidado com as parcerias com as quais você se envolve, consultar a Deus antes, perguntar ao Senhor. Josafá errou quando ele fez parceria com Acabe, ele não consultou a Deus, ele não ouviu a orientação de Deus, ele não precisava, irmãos, de nenhum profeta falar com ele que aquilo estava errado, ele já tinha isso escrito, Deus já tinha falado isso com ele, estava ali na Bíblia, não só com ele, com todos aqueles que leem. Não se unam a outros povos que estejam ímpios, que não sejam tementes a Deus,
Mas ainda assim, no momento que ele clamou por socorro, Deus estendeu as mãos e o ajudou e o livrou da morte naquele momento. Deus é Deus que nos traz esperança em todo o tempo. Deus não deixa uma palavra dessa sem nos trazer esperança. Lá em Lamentações, capítulo 3, se não me engano, é no versículo 28 ou 29, diz o seguinte: põe a sua boca no pó. O que é pôr a boca no pó? Orar, clamar, buscar a Deus. Talvez ainda haja esperança. Se nós tomamos alguma parceria errada, fizemos alguma aliança errada, vamos colocar a boca no pó. Ainda há esperança. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, e Deus vai mandar o seu socorro, né? Vamos buscar ao Senhor e vamos mudar de rumo, amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, e vamos pedir ao Senhor que nos dê graça, durante o tempo de vida que nós passarmos aqui nessa terra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê uma mente liberta, né? Uma mente saudável, equilibrada, para perceber as coisas. Muitas vezes é uma falta, uma ingenuidade, a falta de maldade, de perspicácia, de perceber as coisas, de discernimento que se passa conosco. E às vezes a gente nem tem idade para isso mais, sabe? Já era na idade da gente estar mais maduro espiritualmente. Então vamos orar. Deus, nós apresentamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Nesta manhã eu creio que o Senhor falou conosco, o Senhor falou a minha vida. Deus, e apesar de sermos tementes a Deus, de buscarmos o Senhor, de realizarmos coisas boas para o Senhor, de estarmos na casa de Deus, de levarmos outros à casa de Deus, como fazia Josafá, muitas vezes nós nos deixamos influenciar e muitas vezes deixamos de consultar ao Senhor em alguns momentos da nossa vida e firmamos alianças, parcerias que não deveriam ser feitas. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, que nos ajude a enxergar, nos dá maturidade. Nós só vamos deixar de errar quando conhecermos as Escrituras. O profeta dizia isso: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantas vezes tomamos decisões erradas, porque nós não conhecemos aquilo que é o certo. Deus nos dá vontade de comer essa palavra, de alimentarmos a nossa alma, de conhecer as verdades que o Senhor tem revelado para nós, e nos afasta de nós toda pessoa ruim, toda pessoa má, toda pessoa que muitas vezes vai tentar roubar a nossa paz, Senhor, com espíritos de mentira, de engano, em nome de Jesus, nos ajuda a perceber isso, porque nós vimos claramente que muitas vezes se levantam do inferno, e às vezes Deus permite também que pessoas se ponham no nosso caminho, com mentiras, com engano, para provar, ó Deus, onde está posto o nosso coração. E nós queremos pedir ao Senhor, que o nosso coração esteja no Senhor, nesta manhã e todos os dias. Dá aos jovens a força que vem do alto. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e assim tendo vencidos o maligno. Senhor, dai-nos força para dizer não, para não caminharmos até Samaria, para estarmos no lugar, somente no lugar que é a vontade de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.